filosofia e a sociologia estão aí para isso. Elas têm como sua prerrogativa este pensamento de sobrevoo geral, que faz a crítica da situação, do papel de cada saber no complexo, não apenas da educação, da formação intelectual da aluna e do aluno, quanto também do papel da situação dos saberes em geral na sociedade, dos modos como a gente insere a nossa vivência no complexo geral do país. Significa pensar o que é o trabalho, o que significa o Estado, a família, o amor, as relações de amizade, etc. Refletir sobre a realidade e tudo que compõe nossa construção social. O ensino de filosofia e sociologia nas escolas, fruto de uma luta histórica, lança uma semente questionadora e crítica para a formação humana. A sociologia é um tipo de ciência que tem como objeto a sociedade, as sociedades que nós vivemos, né? Mas o que significa isso, fazer ciência sobre as sociedades que nós vivemos? Significa que a sociologia ela segue um método, o método científico, ela tem um rigor, ela tem uma objetividade, ela busca e apreender as diversas interações humanas nos contextos sociais, a cultura, os processos e fenômenos sociais que atingem a vida dos indivíduos de uma forma aí que tenha legitimidade científica. E obviamente que o objeto da sociologia traz uma série de desafios, para a gente conseguir imprimir essa objetividade e esse rigor que a ciência nos exige. A filosofia é essencial nessa formação do pensar voltado para as suas próprias motivações, para seus fundamentos mais essenciais que capacitam a este pensar não ser apenas uma distração cotidiana, não ser apenas aquele palco em que muita coisa acontece. Se a gente pensar o que é que a gente articulou em termos de ideias hoje, a gente começou com uma ideia, parou no meio, voltou numa terceira, passou por uma quarta, interrompeu, pegou a quinta, não é? É algo rapsódico, quer dizer, a gente não tem um compromisso com a verdade, a validade, a coerência e a substância deste pensamento. E a filosofia é um exercício nesta exigência de pensar como nós podemos articular ideias com conteúdo coerentes e que tenham, digamos assim, uma substância bem acentuada em termos da nossa relação com a realidade. A realidade social, ela tende, na rotina cotidiana, a se tornar natural. Né? Assim, como se os fatos sociais fossem da própria natureza. Né? A realidade é assim porque é. Né? A sociologia vem exatamente colocar isso em questão. Né? Ou seja, a realidade social ela é socialmente construída. Né? E como tal, é passível de mudanças. Né? Então, essa desnaturalização ela é fundamental para a construção do pensamento crítico. He said, you have to go back to your country. I said, where is my country? I don't have a country, man. It's a killing ground. But at that moment, he wasn't a terrorist, he wasn't an insurgent, he wasn't an Iraqi. He was a scared man. تقدر تسامحيني ده انا قتلت بيك او خيك وما في قانون حسبني؟ بتسامحيني؟ Quais são os fatores que nos ajudam a entender por que nós temos altos índices de violência urbana? Por que certos grupos são mais vulneráveis? Por que no Brasil os jovens negros eles têm um índice de morte por ações violentas tão maior do que a população branca? Porque as mulheres, e nós temos visto isso de forma muito grave, nos últimos dias, por que as mulheres elas são alvos tão frequentes de assassinatos violentos, de feminicídios? Quais são as condições estruturais que levam a nossa sociedade a ser uma sociedade tão violenta como ela é?
Então a sociologia ela tenta pensar nessas questões estruturais. A filosofia é uma forma de pensamento que insiste na necessidade de pensar seus fundamentos, o seu rigor, a sua coerência interna. E isso é um elemento comum a todas essas áreas científicas, desde as engenharias, passando pela física, geografia, história, até o ensino de português. Ela faz uma espécie de aliança de todas essas disciplinas em um horizonte comum, que é o do pensar, a excelência do pensar. N'estic fins als collons de la gent que diu que la filosofia no serveix per res. Sembla que el sistema educatiu ha oblidat les preguntes qui som, d'on venim, on anem. Ara només importa quina empresa muntem, quanta pasta fotrem. La filosofia serveix per reflexionar. Reflexionar sobre la vida, sobre l'ésser humà. I per qüestionar-se les coses. Potser per això se la volen carregar, La troben perillosa. Filosofia i poder tenen una tensió sexual no resolta. Què és la filosofia? A filosofia, ela tem uma proximidade muito grande com a história. Por quê? Porque aquilo que nós somos hoje, que nós agimos, queremos e desejamos, deve muito a todo esse arcabouço histórico que nos formou e fez com que nós chegássemos a pensar o que nós pensamos. Então, pensar historicamente tem muito a ver com o espírito filosófico, porque nós nos situamos um passo atrás de nós mesmos, daquilo que nós pensamos hoje, para então, a partir desse processo crítico do pensar sobre o pensar, articular modos de encaminhar as nossas soluções cotidianas, mesquinhas, pequenas, particulares, dentro de um horizonte maior. Logo, pensar esse arcabouço geral crítico da história nos capacita a conceber ações específicas mais bem ilustradas, informadas, para gerar um futuro mais promissor. Hoje, o jovem tem muitas formas de acessar a informação, teclar o Google já possibilita você saber do mundo, Quer dizer, então, a questão não é tanto o conteúdo da informação. O grande desafio é o processamento da informação, é como lidar com ela, Ou seja, é capacitar o jovem para lidar com essa enxurrada de informações que ele tem acesso no seu cotidiano. A gente tem um projeto que é basicamente uma plataforma digital, um canal que chama Hidra Cabeças Pensantes, e a gente pensou no projeto como uma espécie de iniciativa interdisciplinar. Então é a ideia de que a realidade ela está dada aí em todo o seu caos, em toda a sua complexidade, ela não é dividida em caixinhas, O conhecimento ele é dividido, ele é segmentado, mas a realidade não é. Então talvez nada mais coerente para poder analisar a sociedade, o mundo que a gente vive, através de múltiplas perspectivas. Então o nosso projeto ele traz aí a sociologia, a filosofia e a história para pensar temáticas, que são temáticas aí importantíssimas para a compreensão do mundo, da realidade, como por exemplo a política, o terrorismo, as desigualdades, uma série de questionamentos que fazem parte aí mesmo da reflexão social, mas a gente tenta fazer isso de forma interdisciplinar e a gente tenta fazer isso também de uma maneira que atraia essa juventude para o pensamento crítico a respeito desses temas. Em uma sociedade tão diversa como a nossa, a intolerância é um dos piores vícios que alguém pode cultivar. Então, muita calma nessa hora. Vamos ouvir o coleguinha, praticar a tolerância e valorizar a democracia. Gostou do vídeo? Dê um joinha, se inscreva no canal, deixe seu comentário aqui que é muito importante para nós. Até a próxima, valeu! Uma didática sociológica é aquela que compreende que para chegar na teoria, para construir os conceitos, os alunos precisam ter acesso, primeiramente, a essa concretude da vida real, a esses problemas que estão circundando mesmo aí a rotina deles mesmos. E isso motiva, isso desperta neles a dúvida, desperta neles o interesse e a vontade mesmo de investigar as raízes desses problemas, de investigar as polêmicas que essas situações, problemas trazem.
E nesse processo de investigação, aí sim, nós vamos construir os conceitos, nós vamos construir as teorias, que servirão como estratégias para pensar sobre essa realidade. Quem é que agora está cantando acalantos pra cabeça do século? Quem é que está fazendo pesadelos na cabeça do século? Quem é que está passando dinamite na cabeça do século? Quem é? Me diga você que sabe da quilografia. Quem é? Me diga você que estudou filosofia. Quem é que agora está fazendo tanto medo na cabeça do século? Eu quero fazer arquitetura e aí eu acho que a sociologia ela vai poder me proporcionar um melhor entendimento da sociedade e as mudanças que ela teve e que ainda terão me proporcionará o melhor exercício da minha profissão e a melhor adequação a ela ao espaço urbano, a inclusão social. Eu vou cursar Direito e a Sociologia vai me ajudar porque é o estudo dos fenômenos sociais, dos hábitos, do ser humano em relação a isso tudo. Então, com certeza, a minha carreira acadêmica depende muito desse ensino. O não pensamento crítico, o não pensamento filosófico, extirpar o pensamento histórico, é uma das melhores maneiras de fazer o mundo continuar a ser aquilo que as relações de poder já consolidadas fizeram dele. Então, o pensamento crítico, mesmo que ele não focalize nada de ordem partidária, nem ideológica e etc., ele é rechaçado em virtude disso. Por quê? Devido à sua tendência de quebrar de alguma maneira, de alguma forma, essa inércia. Eu vou morrer de fome, mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim. Nesta prontidão sem fim, vou fingindo que sou rico, pra ninguém zombar de mim. O ensino de filosofia e sociologia também enfrenta os impactos de tantos retrocessos. É preciso manter a luta para garantir o direito ao pensamento crítico. Tarefa para toda uma sociedade e que extrapola as salas de aula. Cansei, mas quem não vai se cansar, vendo tudo terminar, sem nem ter começado. Eu concordo que exista, assim, no mundo atual, vamos dizer assim, uma espécie de desvalorização das ciências humanas como um todo. Não acredito que isso seja um fenômeno exatamente novo, contemporâneo. Acho que o século XX é marcado por esse processo de desvalorização. Isso tem muito a ver, primeiramente, com o fato de que as ciências humanas, por serem muito específicas em seu objeto, elas nunca alcançaram o mesmo nível de legitimidade perante aí, né, as pessoas, a comunidade, que as ciências exatas ou as ciências naturais alcançaram, né? Por quê? Porque a gente trabalha com teorias, nós trabalhamos com processos que podem ser alterados, que podem ser revistos, é muito mais dinâmico. Então, talvez, embora tenhamos rigor, nós não tenhamos a mesma exatidão em nossas respostas, em nossos resultados. Então, esse é um fator. Demanded and solved and oriented and shoved into areas. And you work the 8-hour job with almost a feeling of goodness, like you're doing something.
Our educational system tells us that we can all be big-ass winners. No caso, as ciências humanas, elas não contribuiriam diretamente com certos processos de acumulação aí do lucro. E mais do que isso, elas questionam esses processos, elas questionam todo esse processo de transformação no indivíduo em um objeto, questionam processos de transformação do trabalhador em meramente aí um robô automatizado, né, desse mercado. Então, obviamente que para o sistema, essas disciplinas, esse tipo de pensamento, às vezes, é inclusive ameaçador, né, de modo que cria-se um discurso, muitas vezes, de deslegitimação, né, da sociologia, da filosofia, mesmo da história e das outras disciplinas das ciências humanas. O sentido principal da dita reforma do ensino médio é exatamente desqualificar o ensino médio. Você vê, a última legislação, que foi resultado de uma luta muito grande, foi as Diretrizes Nacionais Curriculares do Ensino Médio de 2011. O que está posto ali? Não é? De que o ensino médio tem a função, é a última etapa da educação básica, né? E tem uma função básica de preparar esse jovem para o mundo, né? Ou seja, você tem, a ideia é que prepare esse jovem enquanto indivíduo, enquanto identidade, enquanto conhecimento de si e do mundo, né? Para ele se tornar sujeito autônomo, né? Quer dizer, esse é o grande sentido, e aí as disciplinas todas concorrendo para isso. O que a dita reforma vem dizer? Não, o fundamental é qualificação, não é, básica para o trabalho. A filosofia e a sociologia não deveriam ser mantidas lá apenas como conteúdos e práticas, tal como foi colocado. A disciplina filosofia, a disciplina sociologia, e eu diria, como as outras também, deveriam ser mantidas como uma garantia de que esses conteúdos serão articulados de forma consistente, coerente, que eles não sejam diluídos. Esse é o grande problema. Quando a gente abre este leque muito grande, generalista das diversas áreas de atuação da prática de ensino, o que nós vemos é haver uma tendência a diluir todos os conteúdos. Seja de história, seja de geografia, seja de filosofia e sociologia, eles são diluídos em abordagens que podem ir da mais rigorosa à mais frouxa, aquela que não presta atenção no rigor demandado por cada uma dessas áreas. Em suma, o que a gente percebe nessa reforma é um mecanismo perverso de reprodução das desigualdades, né? Ou seja, fazer com que o jovem pobre se reproduza como pobre, né? Dificultando a ele acesso às outras possibilidades de mobilidade social. Então, é você reduzir a educação às habilidades básicas mínimas, português e matemática, né? Esse é o grande propósito, né? Eu diria que essa versão da base curricular é uma espécie de aplicação do princípio do neoliberalismo e do enxugamento do Estado. Porque nós estamos enxugando o ensino médio para um núcleo muito restrito daquilo que nós garantimos que a aluna e o aluno têm. Tal como a legislação trabalhista é aquela em que a negociação não pode se dar na medida em que atingir um nível mínimo de direitos inalienáveis, da mesma maneira, aquilo que é mantido como obrigatório no ensino médio é aquilo que nós garantimos que as alunas e os alunos terão. Se nós enxugamos a obrigatoriedade apenas a 2 matérias, ora, nós abrimos um flanco muito grande, nós fragilizamos muito o espectro do ensino médio para as vicissitudes políticas, de situação, de contexto econômico nas diversas regiões. Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar. Nesse mesmo caminho vai a escola sem partido, né? Quando vem controlar a ação do professor em sala de aula, né? Quando ele fala escola sem partido, ela está expressando uma determinada
lado, uma determinada opção partidária. Não é? Quer dizer, não é sem partido, é sim com partido, porque tem um propósito político, não é? De controlar, de censurar a atuação do professor no cotidiano. Aí entra a questão de gênero, de aborto, quer dizer, todas essas questões que tendem a ser qualificadas como ideológicas e não é? Elas são elementos fundamentais da realidade, não é? O processo técnico de formação do pensamento é importantíssimo. A gente não pode jogar fora o bebê junto com a água do banho. É necessário manter aquilo que interessa. E o que é o bebê? O que nos interessa? É a formação intelectual boa, consistente e rigorosa. Isso precisa ser mantido. Isso não pode ser vendido pelo fato que a gente quer comprar uma concepção mais articulada, mais ampla, mais abrangente da realidade. A gente precisa ter isto sem abrir mão desses processos de formação do pensamento rigorosos, que inclui a filosofia, que inclui a geografia, que inclui a física, a química e etc. Há uma divisão de classes na educação brasileira. Isso faz com que os formadores de opinião, que geralmente são de classe média, eles podem até entender intelectualmente, teoricamente, a respeito da realidade, mas eles não vivenciam a realidade no seu cotidiano, não é? E as camadas populares nem sempre têm espaços, né, e tempos de publicização de suas demandas, né, e questões. A gente não pode abdicar desta formação, deste princípio formativo, pedagógico geral, em função do desejo de flexibilizar. Essa palavra, flexibilizar, é uma espécie de coringa que se usa em vários momentos em que se quer retirar algum direito. Nós vimos muito claramente isso nas reformas que nós vimos aí, especialmente na reforma trabalhista. Ok. Já sei que querem a minha opinião. Um papo reto sobre o que eu pensei. Como interpreto a tal avio situação. Pensar um projeto de educação para o país é pensar num projeto de nação. O que se quer? O que se pretende? Né? Acho que é exatamente isso. Se quer continuar, pretendemos continuar sendo um país com maiores índices de desigualdades sociais no mundo, então é realmente a continuar no caminho que está posto, que aponta para essa direção. Né? Se quisermos superar essa tendência que vem vindo desde a colônia, né? E principalmente a partir da abolição da escravatura, né? De superar essa dimensão das desigualdades sociais no país, implicaria necessariamente repensar a escola pública como um todo, não é? Não só a inclusão e garantia de sociologia e filosofia, isso é um aspecto, não é? Mas é pensar como um todo, não é? A própria organização curricular, a forma da segmentação do que chama da grade, não é? Olha, até esse nome, né, grade, que implica uma prisão, né? Quer dizer, a palavra que nos remete a algo que é rígido. Nós precisamos de um ensino que seja suficientemente capaz de formar cidadãs e cidadãos capazes de pensar o mundo em que eles vivem. E isso precisa ser feito de toda maneira. Precisa se pensar uma realidade complexa com indivíduos que sejam capazes de se formar tecnicamente pensando a realidade em que eles vivem. Para isso é necessário muito debate. Para isso é necessário pegar diversas concepções distintas para poder alinhavar. Não vai ser com muita pressa que a gente vai conseguir isso de forma alguma. Me calo sobre as certezas e os fins. Meu papo reto sai sobre patins.
deslizar sobre os alvos e as metas. Ok, sei que não dei nenhuma opinião. É que eu pensei. Palavras dizem sim, os fatos dizem não.